Salve, salve pessoal, tô de volta agora com a nossa terceira aula, terceiro tópico, e eu vou falar sobre uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem como funciona. Inclusive semana passada me perguntaram como funcionava isso quando eu fiz um anúncio no Facebook. Casting é escolha de elenco. Escolha de elenco para quê? Para sua campanha audiovisual ou para uma campanha audiovisual. A gente viveu aí na década de 80 e 90 uma política higienista dos produtos audiovisuais. O que isso quer dizer, Guilherme? Basicamente era o seguinte, a gente tinha uma referência eurocentrista, né? Que um país que nem o Brasil, de uma população de 80% miscigenada, basicamente todo produto audiovisual tinha muitas pessoas brancas, do olho claro, loiras, e isso não condizia com a nossa realidade, com esse povo todo miscigenado, misturado, né, que é o nosso Brasil e é essa a beleza do nosso país. Então, hoje a gente vive uma política muito inversa disso, né? E a gente busca cada vez mais uma diversidade no nosso cast. E isso é para traduzir realmente o que a gente pensa sobre o Brasil e o que a gente acredita no Brasil, né? Você pode ver aí, recentemente, a campanha da Avon, a Avon Tá On, é uma das campanhas mais diversas, né, que a gente tem visto, né, na atualidade. Por quê? Porque ela coloca os mais diversas vertentes, tons de pele, sexualidades, e isso é muito importante. Mas a gente ainda tem um trabalho muito grande de poder, de certa forma, romper com certas barreiras, com muitos preconceitos que ainda existem na sociedade brasileira. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre a escolha do casting, como que a gente faz e quem na verdade escolhe, né? Porque não somos nós quem escolhemos. A gente gostaria muito de poder escolher, a gente gostaria muito de, inclusive, dar oportunidade a muitas pessoas, mas a palavra final é sempre do cliente. Então, o que a gente pede? Basicamente, eu utilizo as minhas redes sociais para poder chegar até as pessoas, né? Para algumas pessoas eu peço material inbox, porque de acordo com o perfil que o cliente passou, muitas vezes o cliente não passa um perfil muito específico, tá? Eu queria deixar isso bem claro, porque às vezes até te confunde, porque você acha que é um perfil, mas é outro, né? E aí, por isso que é muito importante que você mande a maior diversidade de pessoas para o cliente. Então, assim, o que eu peço para a pessoa enviar para a gente? Uma questão, por mais que seja um pouco complicada, a gente pede medidas, né? Altura, peso. Algumas pessoas até não gostam disso, mas é importante, não por critério de escolha, mas para a gente ter uma noção de, eventualmente, se tiver um figurino muito próprio, né, a gente precisa ter uma noção de que qual figurino aquela pessoa veste. Exemplo, se é uma campanha de uma loja de roupas, né? Então a gente precisa ter uma ideia de qual figurino essa pessoa veste. Porque ainda que seja uma modelo plus size, a gente precisa levar o tamanho correto para essa pessoa. Então, o tamanho, as medidas, elas servem para isso, na verdade, né? A gente também pede foto de rosto, foto de corpo, foto da cintura para cima. Isso é importante para o cliente ter uma dimensão de como que é a pessoa, de quem que é, altura, isso, aquilo, para poder imaginar ela com um determinado produto, com a roupa. Então, isso é muito importante. Também é importante um breve currículo da pessoa, para a pessoa já falar qual que é a ideia que... Para o cliente ter uma ideia do que ele está contratando, né? Que pessoa que ele está contratando, se ela já fez uma campanha, se não fez, se já trabalhou com isso, se tem desenvoltura com o vídeo, com foto. E basicamente a gente tem muito problema com fotos de Instagram, né? Foto de Instagram cheia de filtro, então a gente também pede que essas fotos não sejam editadas, que elas não venham cheias de filtros. Por quê? Porque a gente tem uma noção de quem é aquela pessoa de verdade. Exemplo, depois essas imagens vão ser enviadas para o maquiador, porque o maquiador vai ter uma ideia do que vai fazer com a make, correção de pele, alguma coisa assim. E isso é importantíssimo, porque ele precisa ter uma dimensão de quais produtos levar também para poder corrigir aquela pele. Obviamente, é muito comum que o maquiador leve
muito produto, só que não necessariamente ele vai levar tudo que ele tem na casa dele, né? O maquiador ou a maquiadora, no caso. Por quê? Porque maquiador precisa ter muita coisa, né? Então ele tenta levar mais ou menos o que abrange o maior número de pessoas, mas eventualmente se aquela pessoa tiver alguma condição da pele dela que mereça ou que tenha alguma atenção um pouco especial, alguma coisa hipoalergênica, esse é um dos exemplos, também é importante que a gente saiba como que é a pele dessa pessoa, né? Inclusive a gente muitas vezes acaba até perguntando esses quesitos, essas questões, né? Enfim, aí depois, recebendo todo esse material dessas pessoas, a gente monta um documento e envia para o cliente. E o cliente vai optar por quem que ele quer naquela campanha, né? Então, basicamente, a gente não escolhe, não passa pelo nosso critério e fica muito a critério do cliente. E isso, para a gente, assim, a gente gostaria muito de incluir algumas pessoas, alguns segmentos e romper com algumas barreiras, mas infelizmente por questões mercadológicas, né, e por uma questão até a gente já sabe que a gente vive num país machista, racista, homofóbico, uma série de outras coisas das quais a gente luta diariamente, né, para combater esse tipo de preconceito, mas infelizmente ainda é muito latente no mercado audiovisual, né? A gente não vai passar pano para ninguém, a gente precisa ser muito criterioso disso, porque para algumas pessoas ainda o mercado audiovisual é muito vinculado a um estereótipo de beleza que era usado na década de 80, 90 e 2000. E hoje, de uma forma geral, isso já não existe mais, né? Então a gente tenta ao máximo nas nossas campanhas, nos nossos castings, enviar uma maior diversidade, mas nem sempre ela é acatada. Mas a boa notícia é que a gente tem enviado cada vez mais imagens de pessoas comuns. Pessoas que não trabalham no mundo da moda, não são atrizes, não são blogueiras, são pessoas do cotidiano, são pessoas do dia a dia. Teve uma campanha que a gente fez para uma marca e a gente enviou Mulheres Possíveis. E foi muito legal, porque foi uma diversidade, foram chamadas 10 mulheres e todas elas muito diferentes, de biotipos muito diferentes, né? E basicamente nenhuma delas tinha um biotipo, estereótipo de top model, né? Então a gente tenta, né, romper com essas raízes do audiovisual que infelizmente em alguns meios de comunicação ainda persistem, mas eu penso que é o nosso papel, enquanto produtor, enquanto captador, enquanto diretor, de dar a oportunidade e de pelo menos levar até o cliente esses biotipos diferentes, entendeu? Ainda que o cliente opte por não ter essa pessoa no cast, é nossa obrigação levar. É nossa obrigação de, no mínimo, optar, no mínimo, demonstrar que aquela pessoa está na sociedade, está vivendo em sociedade e é uma pessoa, inclusive, consumidora, muitas vezes, do produto do cliente. Então, se essa pessoa, se ela consome, né, o produto do contratante, ela é pertencente a um nicho, né? Obviamente, esse nicho também vai consumir o produto. Então, as chances de consumir é muito grande. E a gente, pelo menos, explica para o cliente que é importante ter pessoas de biotipos diferentes. E o audiovisual tem se ressignificado nesse sentido, o que é muito importante, o que é muito valioso e o que é muito, digamos assim, inovador. Essa é a palavra correta. Porque a gente está dando oportunidade para as pessoas diferentes, de pessoas que foram durante anos excluídas desse tipo de comunicação e agora estão extremamente participativas, e é extremamente importante que o papel do produtor seja de desmistificar e de romper com essas barreiras e com esse preconceito. Com essas ressalvas, eu encerro aqui o tópico sobre casting e a gente se vê logo mais no próximo tópico. Até já!